Quem trouxe as Sagradas Escrituras aí, pode ser o celular, sua Bíblia, pegue ela em suas mãos, o exemplar das Escrituras, e abra comigo em Lucas, no capítulo de número 4. E o versículo é o de número 42 em diante. Está escrito assim: e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, mas a multidão o procurava. E chegou junto dele, eles o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. Versículo 44 diz: e pregava nas sinagogas da Galileia. Repete comigo: e pregava nas sinagogas da Galileia. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar da Galileia, ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos vazios junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Entrando Jesus num dos barcos, o de Simão Pedro, ele pede para que Pedro afaste um pouco o barco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então, se assentando, ele pregava e ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, havendo trabalhado duro a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fizeram sinal aos companheiros. Então, fazendo assim, versículo 6, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iriam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderou dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. De igual modo também Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Só quem concorda comigo que a palavra de Deus merece uma salva de palmas. Vai que tem alguém que concorda que, além das palmas, juntamente com as palmas, ela merece o glória a Deus.
Podemos assentar. Aleluia. Pois bem, queridos, diante de uma narrativa como esta, nós estamos diante de um texto extremamente importante nas Escrituras. O texto é conhecido como a pesca maravilhosa. Já que é conhecida como a pesca maravilhosa, Jesus deu ao meu coração o título da mensagem como um Jesus maravilhoso, uma pesca maravilhosa. Toda vez que abrimos a Bíblia nesse texto e nesse contexto, nós podemos ver o Messias pregando sobre o reino de Deus e as Escrituras, liberando a palavra direto do trono de Deus para os corações famintos. Jesus ia de cidade em cidade, de região em região, pregando e anunciando as boas novas do reino. Aqui ele está no início do seu ministério. Havia nascido em Belém, cresceu em Nazaré, mas compra uma casa perto do mar e mora em Cafarnaum. Porém, ele prega em diversos lugares. É o início do seu ministério. Ele está por reunir os seus discípulos. Ele está pregando. E o versículo 44 do capítulo 4 diz que ele está pregando em sinagogas por toda a Judeia e Galileia. Ele vai de sinagoga em sinagoga e prega a palavra do eterno Deus. Ele prega a palavra. Ele observa as pessoas na praia. Ele observa os seus discípulos. Ele observa a praia. Ele ainda não reuniu-os, não escolheu a todos ainda. Interessante é que ele está pregando. A Bíblia diz que ele prega na sinagoga em Nazaré, onde as pessoas com incredulidade e ao mesmo tempo espanto, elas diziam: que graça para falar, e que sabedoria! Não é este o filho de Maria? Não cresceu perto de nós? E ele prega na sinagoga, e aqueles que estão ouvindo ficam espantados com a unção, o poder, a graça e muita sabedoria do Espírito. Porém eles ficam retraídos, endurecem o coração. E Jesus disse que o profeta não tem honra na sua própria terra. Jesus sai, prega nas sinagogas. E o texto, o versículo de número 44 do capítulo 4 diz que ele sai a pregar, e ele está pregando de sinagoga em sinagoga. E o texto diz que ele prega por diversas sinagogas, quando de repente, e é dessa forma que as coisas acontecem, quando de repente algo muda na vida dele. E eu te provo pela Bíblia Sagrada. Por quê? Porque no versículo 44, antes de passar para o capítulo 5, a minha Bíblia diz que ele está pregando de sinagoga em sinagoga. Só que a unção, ela começa a expandir, ela começa a largar, ela começa a crescer. De repente a glória, a presença, a virtude de Yeshua começa a se expandir por toda aquela região e por toda aquela terra. Leprosos começam a ser limpos, pessoas começam a ser curadas de enfermidade. Até mesmo em Nazaré, que a incredulidade tinha se alastrado por todos os lados, a minha Bíblia aqui diz que alguns foram curados por ouvir a palavra dele e receber a imposição de mãos dele. A unção está crescendo, e nós podemos notar no versículo 44 diz que ele prega em todas as sinagogas.
mas ele está na beira da praia. Quando ele chega na beira da praia, multidões, não uma multidão apenas, multidões no plural começam a ser atraídas e se aglomerarem para ouvir a palavra do Deus vivo que sai da boca do próprio Deus. Você consegue notar a diferença? Ele prega em sinagogas, ou seja, lugares de quatro paredes, lugares fechados. Quando de repente ele está na praça, ele está na praia, ele está caminhando em cidades e multidões começam a se aglomerar, ou seja, mudou algo, ou seja, Deus está alargando as tendas, ou seja, é sinal que uma unção maior foi derramada, um alcance maior está chegando, e essa palavra serviu para Yeshua há mais de 2000 anos atrás, e o Espírito Santo está falando ao meu coração, serve para alguém que entrou por essas portas aí. A terra é grande, a tribulação é guerra por todos os lados, fica tranquilo, uma unção maior está chegando sobre você. Mudou, pode ver que mudou. O texto é claro em dizer que ele prega de sinagoga em sinagoga. De repente ele chega na beira da praia e as multidões começam a vir por todos os lados. Pessoas de Cafarnaum, pessoas de Naim, pessoas da Judeia, pessoas da Galileia, por todos os lados começam a chegar gente, começam a chegar pessoas. É Deus dizendo: estou alargando as tendas. Um alcance maior está chegando para alguém aqui nesta noite. Um alcance maior. Eu não sei como é que você entrou aqui, eu não sei como é que você está, mas essa palavra vem do coração de Deus para a tua vida. Uma capacitação maior está chegando. Depois de vários desertos, provas profundas, depois de muita guerra, uma graça maior está chegando sobre você. Quanto maior a unção, maior as responsabilidades. Então é verdade que Davi estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai, quando de repente um urso se levanta e ele defende as ovelhas e luta contra o urso e o vence. De repente, alguns dias depois, da mesma forma, um leão vem e se põe contra as suas ovelhas e contra ele. Ele luta contra o leão e vence o leão logo à frente. Tem um gigante esperando por ele, mas fique tranquilo, o gigante chega no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, mas a unção já tinha sido vertida no capítulo 16, quando Samuel tinha estendido a mão sobre ele com óleo, tinha ungido a mando do Senhor. Deus nunca te põe numa batalha sem que primeiro Ele te capacite para descer. É tranquilo, a luta aumentou, mas é indício de que a graça de Deus é superabundante sobre ti. Ele prega, ele chega na praia, as multidões se aglomeram, diz a Bíblia Sagrada, e acabam empurrando ele para a beira da praia. A multidão vai se aglomerando, e pessoas que apenas de tocar na veste dele é curada instantaneamente. Então as pessoas o apertavam, queriam sentir o cheiro dele, queriam ouvir a palavra que saía da sua boca. A glória de Deus envolvia todo aquele ambiente. As pessoas ficavam aglomeradas, porque aglomeradas perto dele sentiam que estavam debaixo de uma nuvem de milagres. A mesma nuvem que estava com o povo de Deus no deserto,
porque a água brotava da rocha, maná descia do céu. Quando organismos traziam carne, milagres, sinais e maravilhas aconteciam debaixo daquela nuvem. Interessante que Jesus prega de região em região e a mesma nuvem está por sobre ele. A mesma nuvem está por sobre ele. O diferencial é que na graça nós não somos guiados mais por vista. Por isso que não dava para ver a nuvem por sobre Cristo, mas nós somos guiados por fé. E eu te provo que tinha uma nuvem por sobre ele. A minha Bíblia diz que quando ele é batizado nas águas no início do seu ministério, depois que João batiza ele, quando levanta Jesus, a minha Bíblia diz que o céu com nuvem e tudo se abre, uma voz brada do céu dizendo: este é meu filho, em com braço. Isso no início do ministério. No meio do ministério, no monte da transfiguração, da Pedro, Tiago e João, ele com vestes resplandecentes, olhos como chama de fogo, o rosto brilhando nas luz do sol. De repente desce Moisés e Elias, e a minha Bíblia diz: e uma nuvem luminosa envolveu todo aquele ambiente. A nuvem estava lá. E a minha Bíblia também diz que no final do ministério, depois de morte e ressurreição, e na ascensão, quando ele vai subindo, a minha Bíblia diz que eles ficaram olhando, mais de 500 pessoas olhando para o céu, vendo ele subir, ele sendo elevado aos céus debaixo de grande glória. A minha Bíblia diz que uma nuvem luminosa envolveu todo aquele ambiente, e eles iriam ficar pé rocha olhando para cima. Se dois anjos não tocassem no ombro e dissessem: por que estás olhando para o céu? Da mesma forma como ele subiu, a hora está chegando e já está chegando bem pertinho. Ele está chegando aí. Interessante, eu sinto a mesma nuvem nesse lugar. Por isso, de imediato eles se aglomeravam e o apertavam. A Bíblia diz que empurraram ele para a beira da praia. Quando ele chega na beira da praia, ele vê dois barcos vazios. Diz, nova versão transformada, ele diz que tinha dois barcos vazios. Ele olha para os barcos, a multidão o aperta e o empurra para a beira da praia. Ele olha dois barcos vazios e ele diz a Pedro: vou querer teu barco hoje. Ele pede para Pedro, Pedro pega o barco e empurra. Ele pede para Pedro afastar o barco da terra e distanciar um pouco o barco da terra. Ele se assenta no barco e prega. Sabe o que isso significa tipologicamente? O povo de Deus o empurrou para as águas. Lembra que Deus disse a Abraão da seguinte forma: eu vou fazer a tua descendência como areia na praia. Israel é areia na praia. Israel está empurrando ele para as águas. Toda vez que a Bíblia fala de águas, está falando de nações. Israel empurra ele para as nações, e das nações ele prega de volta para Israel. A Bíblia diz que Pedro pega o barco à mão de Jesus. Note que Jesus tinha visto os dois barcos. E algumas versões diz que os dois barcos estavam vazios. Vazios. Parei para pensar nisso no meu quarto, conversando com o Espírito Santo. Dois barcos vazios. Os homens tristes, não haviam pegado nada a noite inteira lavando as redes. Interessante é que ele escolhe dois barcos para encher. Ele escolhe um deles para pregar. Ambos estão vazios. Cheguei a uma conclusão pelo Espírito. Quer ser escolhido por Deus? Tem um segredo.
precisa estar vazio. Deus gosta de trabalhar com o barco vazio. Deus gosta de trabalhar com o utensílio vazio. Com um vaso vazio, com um barco vazio. Tanto é verdade que minha Bíblia diz que no início do seu ministério, o seu primeiro milagre, ele está num casamento em Caná da Galileia. De repente os recipientes de vinho vai ficando tudo vazio no meio do casamento. Seria o maior vexame de todos. E o judeu tem uma percepção acerca do casamento e principalmente da festa. Durava 7 dias, irmão. Não é brincadeira não. Se tem alguém que gosta de fazer festa é o povo de Deus. 7 dias de festa. Haja vinho, haja alegria, haja disposição, mas no meio do casamento o vinho acaba e os recipientes ficam vazios. Só que ele está no casamento. E o negócio dele é trabalhar com o que está vazio. Maria chega e diz: olha só, os recipientes, está tudo vazio na metade do casamento. O judeu tem a percepção do casamento que é assim: se começou já dando problema e está tudo vazio, irmão, aquele casamento está fadado à desgraça na continuidade dele, está entendendo? A crise do negócio. Essa é a ideologia que o judeu tem acerca do casamento. Se na festa der problema e acabou, não haverá abundância lá na frente. Ele olha para as talhas, vamos trabalhar com o vazio então. Aquelas talhas, todas elas, 6 talhas da purificação dos judeus, todas elas vazias. Vamos começar a encher de água, um tipo do Espírito Santo. Começa a encher de água, começa a encher. Eles começam a encher d'água. Quando eles enchem d'água, ele dá uma ordem de comando: leva para o mestre sala e diz para ele que o que estava vazio agora já foi enchendo e já está cheio. Quando eles levam as talhas, está cheio. Ele prova o vinho e diz: deixaram o melhor vinho. O barco está vazio, os recipientes e as talhas estavam vazias. Uma mulher na Bíblia que perdeu o marido, ficou viúva, e ela chega para o profeta Elias e diz: meu marido era servo de Deus, era vosso servo e faleceu. E os cobradores de impostos já bateram lá em casa e já me cobraram as dívidas atrasadas e disseram que se eu não pagar, vão levar meus 2 filhos como escravos. E como Deus trabalha com o vazio, o profeta olha para ela e diz: o que tu tem em casa? Não, está tudo vazio, não tem mais nada, a não ser um vaso praticamente vazio também, com um restinho de óleo. O profeta disse: fica tranquila, nós vamos trabalhar com vazio. Tanto é verdade que tu volta para tua casa, reúne os vizinhos e pede a eles vasos vazios, todos vazios, todos quantos tu puder juntar, junta um por um, leva tudo para dentro da tua casa, junto com os teus filhos, fecha a porta e coloca o azeite neles. Ela entra em casa, obedece a voz de comando, entra em casa, pega o restinho e começa a encher um por um das vasilhas, uma por uma das vasilhas. O óleo era preciosíssimo, tanto poderia ser vendido no templo, por isso poderia ser usado para remédio, para comida. O óleo era preciosíssimo, moeda valiosa naquela época. Ela enche, vai enchendo o vaso, irmão, vai enchendo o vaso, vai enchendo, está tudo vazio, vai enchendo, e começa a encher. Quando de repente ela se depara, ela vê, ela olha e tem vaso cheio dentro do banheiro, e
Você lembra o que ela disse para ele? Eu só tenho um vaso vazio. Está tudo vazio. Eu só tenho, não tem mais nada em casa. Eu só tenho um vaso. Sabe o que isso significa? Naquela época, sabe o que os credores faziam? Se tu não tinha dinheiro para pagar, eles entravam na tua casa e levavam a tua mobília todinha. Só deixaram o vaso porque era de barro e não tinha valor algum. Era pouquíssimo valor. Só deixaram o vaso de barro. Mas eu aprendo uma coisa aqui. É exatamente como que os homens rejeitaram que Deus vai trazer abundância sobre a tua casa. É isso mesmo, é exatamente como rejeitado. É exatamente como que sobrou. É um pouquinho, 5 pães e 2 peixinhos, um pouquinho de farinha na panela, mas debaixo de uma palavra haverá abundância. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pedro, pega o barco aí. Afasta ele da praia. Porque o povo tinha o tato em Jesus, eu podia tocá-lo, sentia o cheiro dele. Mas ele pede para que Pedro empurre o barco na qual ele está sentado. O afasta, sabe por quê? Porque além da importância do tato para com Jesus, muito importante também é a questão da visibilidade. Ele indo para as águas, a toda a multidão poderiam colocar os olhos nele. Sabe como é que é o segredo para permanecer em dias tão difíceis? Em dias tão difíceis, o segredo está em ouvir a palavra que sai da sua boca, porque a fé vem pelo ouvir. Porém, os nossos olhos precisam estar postos nele. Tanto é verdade que quando Pedro está no mar da Galileia, no meio da tempestade, Jesus está caminhando por sobre as águas. A minha Bíblia diz que quando Pedro começa a olhar para os lados e vê o vento, o mar, as ondas, ele começa a afundar. Josafá está sendo perseguido por 3 grandes povos no Antigo Testamento, o rei Josafá. Mas ele faz uma oração de humilhação e jejum, e ele diz assim: nós não temos forças contra essa grande multidão que vem contra nós, porém os nossos olhos estão postos em ti. A Bíblia diz que Pedro empurra o barco e Jesus pede para afastar o barco da terra. Quer que Jesus escolha o teu barco? Quer? Que Ele escolha a tua vida, tua casa, teu ministério? Quer que Jesus entre para dentro desse teu barco? Tem um outro segredo escondido nas Escrituras. E qual é o segredo? Tira o barco da terra. Tira o teu olhar da horizontal e da terra. Tira o teu barco da terra. O barco é teu, ele quer entrar no teu, mas ele não vai entrar se você não obedecer e tirar. O problema é que o barco está na terra. Vai ter que sair da terra. O nosso problema hoje é esse: nós estamos plantados na terra. E as águas é um tipo de sobrenatural, é um tipo do Espírito e é tipo da palavra. Tipologicamente significa tanto palavra quanto Espírito quanto sobrenatural.
Porque a empresa no final do mês vai depositar, ou no final da semana. E a gente se esforça para muita coisa, mas a gente não quer mais tirar. Nós não queremos mais tirar o barco da terra. Não temos força para empurrar o barco. Tem gente que entrou aqui assim nessa noite, não tenho força mais para empurrar esse barco aí. O que eu faço se eu não tenho mais força? Pedro estava cansado. Tu acha que Pedro não estava cansado? Pescou a noite inteira. Entrou para o mar 6 horas da tarde, 7 horas, 8 horas da noite. Virou a noite, passou a noite, 10, meia-noite, 3 da manhã, 4, nasceu o sol. A noite inteira pescando. O choro pode durar uma noite inteira, mas o peixe chega logo ao amanhecer. Eu sinto ele aqui. Pedro estava cansado tanto quanto você, frustrado tanto quanto você. Não pescou nada, não deu nada, tentou diversas, quantas, numa noite inteira, quantas vezes dá para jogar uma rede? Já parou para pensar? Parei para pensar agora. Quantas vezes se joga uma rede durante uma tarde, uma noite, uma madrugada e o amanhecer inteirinho? A noite inteira de pé, joga, e puxa, e joga, e puxa, e joga, e puxa, e joga, e puxa, e nada. Foi assim que alguns de nós entramos aqui hoje. Peguei nada. Esse negócio de crente não é mais para mim. Esse negócio de igreja, esse negócio de fé, esse negócio de Deus, não tem mais força. Ainda Jesus olha para ele e diz: empurra o barco, porque quem fala é ele. Empurra, porque o barco estava vazio, agora tem uma presença no barco. O barco estava vazio, agora tem uma glória no barco. O barco estava vazio, agora tem virtude no barco. O barco estava vazio, agora a plenitude e totalidade de Deus está dentro do barco. Está dentro do barco. Nós pescamos a noite inteira. Mas a noite inteira no barco, pesca sem presença, o resultado é zero. Pesca sem palavra, o resultado é zero. Vamos, Pedro, vamos seguir em frente. Para onde, mestre? Alto mar, águas profundas. Vai. Empurra mais um pouco. Rema mais um pouco. Vou te levar para o lugar da tua frustração, onde tu foi derrotado, humilhado, pisado. Vou te levar para lá de novo. Lá onde tu perdeu a guerra, onde tu perdeu a batalha, mas não a guerra. Pra lá, vamos lá. De novo. Pra lá. Vai. Chegando lá, ele diz: agora joga a rede. Tá, Senhor, por causa da tua palavra eu jogo. Quando ele joga, irmão, eu não sei que poder é esse, um poder sobrenatural fez com que os peixes corressem tudo para dentro da rede. Está entendendo isso? Eu não sei se eles já estavam tudo ali aglomerado, esperando a rede.
ou se quando jogaram a rede eles correram e pularam tudo para dentro da rede. Não sei. Tive uma experiência com pesca. Nunca pesquei. Tendo nada, tive uma experiência com pesca. Fui com meu tio ama essas coisas, pescar. E a gente, o lago ali era pequeno, e a gente ia fazer uma volta com a rede. Irmão, se você estivesse lá, você ia rir no mínimo umas 2, 3 horas. Na minha primeira experiência pescando. E ele disse, nós vamos fazer a volta, nós vamos pegar todos os peixes e não vamos deixar ele passar. Rony, olha o que eu fiz. E aí ele disse, tu vem com a rede, levanta o braço e vem vindo com a rede. Irmão, sem mentira nenhuma. Eu vim vindo com a minha parte da rede. E conforme eu vinha vindo, irmão, os peixes pulavam por cima da água. E o meu tio bravo comigo, levanta essa, pelo amor de Deus, levanta essa rede. Os peixes pulando por cima, irmão. Um poder sobrenatural, uma glória naquele lugar. Os peixes foram tudo para dentro. Começaram a entrar tudo. E agora eu te pergunto, que poder é esse que fez aqueles peixes adentrarem para dentro daquela rede, ou a rede envolveram todos juntos? Que poder é esse, irmão? De quem é esse poder? Que poder sobrenatural? É o mesmo poder. É o mesmo poder que fez um Deus abrir a boca de um jumento e fazer ele falar. É o mesmo poder que fez do jumento falar como ser humano. Você olha os desenhos, eu olho com a minha filha de 3 anos desenho e vejo ali vaca, e vejo ali os bichinhos conversando, e a gente acha assim, a Disney tem uma criatividade. Que Disney, irmão? Aprenderam com a Bíblia! Aprenderam com a Bíblia. Bicho falando. Fez sucesso, um monte de desenho estourou por todo que é lugar, os bichinhos falando e conversando. Aprenderam com a Bíblia, irmão. É o mesmo poder que fez o jumento falar. É o mesmo poder que fez com que depois que Noé terminou a arca, e tu acha que ele saiu com arco e flecha e espada, lança para caçar cada um dos animais que deveriam de entrar na arca, irmão? Um a um, os casais, os bichinhos juntos, sozinho, um poder sobrenatural vem trazendo todos para dentro da arca. E tu tá achando que tá com 2 empregos, tá pensando assim, meu Deus, a coisa tá tão séria que eu acho que eu vou ter que partir pro 3º emprego. Irmão, quis vir esse pensamento em mim também. Minha esposa engravidou e eu disse assim, meu Deus, eu já trabalhava, agora vou continuar trabalhando. Porém, a minha dependência está no poder que faz o peixe pular para dentro da rede, que faz jumento falar, que faz os animais entrar para dentro da arca, que faz leões dentro da cova famintos não tocar no profeta. Você está achando que te coloca de pé? Acho que já foi meu horário. Estourou. Que poder é esse? Que quando eles puxaram a rede ia se rompendo. Porque sucesso não compartilhado dá em fracasso. Tinha um outro barco vazio, juntinho ali perto. Deus vai dar algo, mas é para você transbordar. Alguém vai receber algo do céu aqui nessa noite, mas o Pai está dizendo é para te transbordar. Filho, filha, o que eu vou te dar nessa noite será recalcada, sacudida, transbordante, e é desta forma, é para transbordar.
deixaram tudo, tu acredita? Deixaram tudo, os 2 barcos cheios. Não, sério. Aquela guerra toda, a madrugada inteira, e pegaram, quando pegaram, deixaram tudo. Como é que fica isso aí? Se é eu e você, né? Se é a nossa geração, irmão. Jesus está indo e diz: não, eu vou depois. Primeiro eu vou guardar os peixinhos, eu vou botar o selo, o meu selo neles, em cada um deles. Se é um de nós, eu vou botar o selinho em cada um deles. Eu digo que isso aqui, o que é meu e acabou o assunto. Deixaram tudo pela companhia dele. Sabe por que eles deixaram tudo? Porque ele conseguia pescar peixe até no meio do deserto, com 5 pães e 2 peixinhos. Ele conseguiu alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens. Se saiu tanto peixe da onde? Não me pergunte, nem mar tinha ali por perto naquela hora. O Espírito Santo queria curar a frustração de Pedro. Queria curar essa dor, esse machucado, essa ferida. Quando Pedro viu que estava curado, quer saber de uma coisa? Peixe, barco, fica tudo aí. E quando ele olhou os peixes, ele cai de joelho e diz: eu sou pecador. Não sou nem digno de ficar perto de ti, Senhor. Afasta-te de mim. E se eu te falar que Jesus ama um pecador antes do pecado, no período da inocência com Adão, amou o pecador na condição e no momento de pecador, ama depois do pecado e vai continuar amando de eternidade